A paz do Senhor, meus amados, bom dia, eu aqui de novo para fazer mais uma live abençoada. Hoje eu quero fazer uma live, assim, um pouco diferente, não é uma live diferente, né? Porque as lives que eu faço é tudo baseado na palavra de Deus, né? Mas eu quero falar pouco, antes de começar essa live, eu gostaria de ler, começando ela, pelo livro de Provérbios. Se você tiver uma Bíblia em casa e quer acompanhar essa live, hoje é sábado, né? Então ainda vou trabalhar, mas tem um tempo ainda, né? Trabalho mais tarde. No livro de Provérbios, que fica na página 936, no capítulo 6 de Provérbios, eu vou ler alguns versículos, começando pelo 16. Para começar essa live, eu não vou de imediato destrinchar, falar sobre este assunto, não agora. De início eu vou só fazer a leitura, tá? Começa os que falam o seguinte: estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira coisa que aborrece a Deus: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essas coisas Deus aborrece, e a 7ª, a palavra de Deus fala que Deus abomina. E infelizmente, nesses últimos dias, né, que a Igreja do Senhor Jesus está passando aqui na Terra, são tempos difíceis, né? São tempos trabalhosos, dificultosos, de tempo que a pessoa vê muitas coisas acontecendo, são muitos acontecimentos. A palavra de Deus ela tem se cumprido no nosso meio, porque o Senhor Jesus disse, quando estava instruindo seus discípulos, ele disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? E é desse jeito que nós estamos vivendo, né? O amor ao próximo ele ficou escasso, né? Está escasso, e praticamente não é na sua totalidade, porque Deus sempre tem um remanescente, sempre tem aqueles que são fiéis a Ele, né? Mas praticamente hoje é cada um por si, entende? Como eu falei, não é na sua totalidade, mas infelizmente o amor ao próximo de uma forma quase que generalizada, né? Lá fora nem se fala, porque em se tratar de amor ao próximo lá fora, isso já é coisa do passado, não existe mais. Mas o que eu quero falar hoje é algo que afeta o homem de uma forma generalizada, porque quando eu falo homem, eu estou falando do homem e da mulher, né? Que afeta todos nós de uma forma generalizada. E nós devemos, como seres humanos, devemos nos conhecer, saber um pouco de nós mesmos, porque o apóstolo Paulo, ele, se não falha a memória, foi na carta aos Coríntios, é isso mesmo, na carta aos Coríntios, ele fala à igreja de Coríntios, dizendo: por acaso vós não conheceis a vós mesmo? E é isso que muita gente não sabe, não tem esse conhecimento. Mas eu não quero entrar nesse detalhe porque não é o assunto de hoje. Perdão, porque o pigarro pega e não é brincadeira. Mas hoje eu quero falar de algo diferente. Eu quero falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Hoje eu quero falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, de uma forma
generalizada. Entende? Mas eu vou dar início aqui, que se encontra no livro de Gálatas. Se você tiver uma Bíblia em casa, é na página 1800, mas no capítulo 5 de Gálatas, começando pelo... Eu vou começar pelo 16, que é o início. Eu estou com pigarrinho hoje, então se dá uns pigarros aí, vocês não olham não, tá? Porque a garganta hoje está meio arranhada. Perdão, faz parte, né? Como eu disse, live ao vivo é assim mesmo. Então, começar pelo 16, que tem por título As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Isso, quando nós meditamos na Palavra de Deus, nós procuramos, por meio desta palavra, entender um pouco mais das nossas ações, entende? E se alguém de fato deseja agradar a Deus, é bom mesmo conhecer um pouco de si mesmo, entende? Porque às vezes nós julgamos as pessoas e nós não olhamos para nós mesmos, para dentro de nós, para dentro do nosso ego, nosso eu, o nosso homem interior, conhecido como velho homem, porque mesmo depois de nós nos convertermos, aceitamos a Jesus, o velho homem ele ainda permanece dentro de nós, embora que amortecido, embora em outros nem tanto está amortecido, entende? Alguns usam mais o velho homem do que o novo homem, outros já são ao contrário. Então, como diz o pessoal, sem mais delongas, vamos aos fatos. Que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quer dizer, se você está guiado pelo Espírito, você não está fazendo o desejo da carne, debaixo da lei, desejo da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vimos aqui as obras da carne, né? Então, como eu disse, se você quer conhecer um pouco de si mesmo, essa é a melhor hora, porque você sabe os seus pontos, você conhece os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E isso é uma coisa que agrada a Deus. Quando nós nos conhecemos a nós mesmos e procuramos melhorar, entende? Isso é algo que agrada a Deus. Então eu falei aqui das obras da carne. Vou detalhar aqui primeiro a obra da carne. E depois nós entraremos no fruto do Espírito. Então vamos falar aqui dos sintomas da obra da carne. Tá? Eu vou destrinchar aqui alguns trechos e depois nós voltaremos a falar da obra do Espírito. Eu estou com pigarro hoje, não está sendo muito fácil, mas é assim mesmo. Então, para começar, vamos falar o seguinte. Olha, nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente, cheio do Espírito,
Então eu não vou falar, eu não vou entrar nessa área ainda, porque eu não comecei no fruto do Espírito. Então vamos começar na obra da carne, tá? Começar pelo começo, primeira parte. Vamos destrinchar uma por uma. Porque é muito grande, né? E não é muito fácil para lembrar de tudo. Então vamos destrinchar uma por uma. Começando pelas obras da carne. A natureza pecaminosa com seus desejos corruptos. Vamos começar por aí. A natureza pecaminosa com seus desejos corruptos. Por que corrupto? Por que corrupto? Porque corrompeu a vontade de Deus. Corrompeu a carne, ela corrompe, ela é contra as coisas de Deus. Entendeu? Ela se corrompeu quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, desobedeceram a Deus, eles se corromperam. E isso foi transmitido para o nosso corpo, a nossa carne, né? Então, por isso que diz a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual, eita, cachorrinho abençoado, sempre que eu vou fazer uma live, ele começa, né? A qual continua no cristão após a sua conversão, sendo inimigo mortal, né? Vamos voltar um pouquinho? A natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, o qual continua no cristão após a sua conversão. Depois que a pessoa se converte, sendo seu inimigo mortal. Eu não ia ler a referência, mas eu vou ler só essa só, tá? Para não tomar muito tempo, que se encontra em Romanos 8:6. Eu vou usar aqui a outra Bíblia, uma Bíblia mais antiga que eu tenho. Vamos lá para Romanos 8:6. Só para dar início mesmo a essa live. Tá? Romanos 8:6. Romanos 8:6. Depois eu vou fazer uma live só com essa questão. Aqui em Romanos, uma hora eu vou tirar uma parte, uma hora eu vou tirar uma hora depois, pela graça e misericórdia de Deus, para falar aqui sobre Romanos, né? Mas antes eu vou buscar Deus e vou orar a Deus, buscar a sua graça e a sua misericórdia, porque é um assunto que eu acredito que hoje, nenhuma igreja hoje, com medo, está falando. Então, mas vamos ver hoje o seguinte, 8:6, que diz o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se as pessoas que servem a Deus, elas são inclinadas, uma inclinação a fazer só as coisas da carne, é morte espiritual. É a mesma morte que aconteceu com Adão e Eva, no início, quando eles estavam no jardim do Éden. Então, se você é uma pessoa que diz que teme a Deus, mas se você é inclinado a fazer as coisas da carne, espiritualmente você está morta. Você gostando ou não, espiritualmente você está morta. Entende? Como eu acabei de ler agora em Romanos 8:6. Porque a pessoa que diz que serve a Deus, que chama Jesus de Senhor, mas não obedece a sua palavra, então Jesus não é o seu Senhor. Entende? Ele é Senhor apenas da boca para fora. Porque para chamar Jesus de Senhor, tem que obedecer a sua palavra. E para ele ser salvador da sua alma, também tem que obedecer a sua palavra. Se ele não for teu Senhor, também não pode ser teu Salvador. Tá, então vamos à continuação. Hoje vai ser uma live bem abençoada. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Então vamos começar por aqui.
aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa, precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual. Precisa ser resistir aos desejos da carne, aquilo que o mundo nos oferece e tantas outras coisas, tantos outros desejos que a carne tem. Então, esse desejo ele precisa ser resistido. Foi o que o Senhor Jesus disse. Se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. E para negar a si mesmo, você tem que resistir aos desejos da carne. Está aí, entende? E ele ainda falou assim, se alguém quiser, ninguém é obrigado a querer ser discípulo de Jesus. Se alguém quiser ser meu discípulo, ninguém é obrigado. Para entrar, ninguém entra no céu forçado. Embora a palavra de Deus diz que para entrar no céu temos que fazer muita força. Força no sentido de negarmos a nós mesmos, aguentarmos muitos problemas, muitas tribulações. Para entrar no céu temos que fazer força. Se não fizermos força, no sentido da negação, entende? Rejeitamos as coisas deste mundo, não entra no céu não. Porque não é palavra minha, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é suprema. O homem não pode estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima. Entende? Aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Por essa natureza carnal pecaminosa, precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual, que continua, que o crente trava, aqueles que servem a Deus trava essa luta no poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Eu vou dar mais uma paradinha básica aqui. Eu li o 4, li o 8:6 e vou ler o 8:4 ao 14. Romanos 8. Já que eu li um, eu vou ler o outro. Rapidinho, porque... Romanos 8:4. Eu vou só a parte que eu vou ler. 8. Vamos ver se eu acho aqui, 8:4, 14, né? Mas eu não vou ler tudo não, tá? Só a parte A que eu vou achar aqui. Mas os que andam dispersos, é isto mesmo? 8, é Romanos 8:4, 14, vamos ver se eu acho a parte B. Tá. Não, mas aqui é Romanos, eu estou em Atos. Rapaz do céu, olha só, tudo de óculos e ainda não estou achando. Eu estou lendo Atos achando que eu estou em Romanos. É brincadeira, olha só que coisa. Eu nunca vi um negócio desse. Eita Jesus. Só Jesus mesmo. Agora achei, 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, sim, para as coisas do Espírito. Eu não vou ler tudo, porque eu vou dar uma agilizada na situação, tá? Então, veja bem. Aqueles que servem a Deus travam a luta pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que querem ser espirituais. Aqueles que querem negar a si mesmo. Entende? As obras da carne.
O que são as obras da carne? Aqui vamos começar aqui, né, pelos primeiros fatos. Primeiro, da obra da carne, prostituição. Segundo, imoralidade sexual de todas as formas. São obras da carne. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficos ou pornográficas, da mesma coisa. Os termos, eu não vou falar, né, vou pular algumas coisas, né? Impureza, são obras da carne. Pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Então tudo isso são obras da carne. Se você tiver uma Bíblia em casa e quiser meditar, Efésios 5:3. A gente poderia dar uma passadinha lá rápida, Efésios 5:3. Mas eu vou dar continuação porque até é muita coisa pela frente. Lascívia, são obras da carne. Sensualidade, que hoje, misericórdia, na igreja o que mais está tendo hoje é sensualidade. O pessoal hoje perdeu o temor de Deus, não tem mais respeito por Deus. O sensualismo hoje está forte dentro da igreja hoje. Infelizmente, eu posso dizer isso sem medo de errar, porque a gente vê, em cada lugar que a gente vai, a gente vê sensualismo. As minissaias, as roupas transparentes, tudo isso são obras da carne. Os decotes são obras da carne. É sensualidade. Essas coisas só era para ter lá fora, lá no mundão. Mas pelo fato da palavra de Deus estar se cumprindo, que o povo perdia o amor, né? Então essas coisas, infelizmente, estão se cumprindo nas igrejas. Isso não é só em um ministério, não. Quando eu falo nas igrejas, é de uma forma generalizada. É de uma forma generalizada. Entende? Sensualidade é a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Entende? A ponto de perder a vergonha e a decência. Hoje, a minoria tem isso, vergonha e decência. Idolatria. A adoração de espírito, pessoas ou ídolos. Isso também são obras da carne, todo mundo sabe, né? A adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior do que Deus e a sua palavra. Entende? É o que eu digo, a palavra de Deus, muitos hoje já não têm mais a palavra de Deus como sua autoridade. As pessoas hoje elas estão procurando ser maior do que a palavra de Deus. Querem estar acima da palavra de Deus. Então vamos voltar um pouquinho à adoração de espírito, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa. Quando você confia demais em uma pessoa, você está colocando essa pessoa acima de Deus. Porque a palavra de Deus fala, maldito é o homem que confia em outro homem. Então a nossa confiança tem que estar ligada diretamente em Deus. Mas você fala, mas não podemos confiar? Sim, nós temos um voto de confiança. Entende? Porque os homens são falhos. Todos nós estamos sujeitos a erro, a cometer falhas, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, com exceção de uma única pessoa que não falhou. Essa pessoa se chama Jesus, porque o restante, todos falharam. Todos falharam. Teve duas pessoas que Deus conservou, que foi Enoque e Elias. Mas o resto, até Elias, ele falhou no fato de, ele ficou um pouco estressado, mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque nós somos seres humanos,
e nós estamos fadados ao erro, né? Então, todos, de Gênesis a Apocalipse, com exceção de Jesus, todos falharam, entende? Então, quando você confia mais em uma pessoa, deposita sua fé, sua confiança, você tem aquela pessoa como se ela fosse um ídolo. Começa a idolatrar a pessoa porque você confia demais nela. Isso não agrada a Deus. Quando você tem confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Certo? Tá aqui, mas eu tenho algumas referências, mas eu não vou lá para não perder tanto tempo assim, porque eu já comecei essa live um pouco tarde. Feitiçaria são obras da carne. Espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas, principalmente o uso de drogas e outras matérias na prática da feitiçaria, inimizade, intenção e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade extrema. Olha aqui, ó. Intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extremas. Tudo isso são obras da carne, do homem, não só daqueles que servem a Deus, mas também daqueles que não servem a Deus, principalmente daqueles que não servem a Deus. Porfias, eu não vou entrar nesse detalhe de porfias, brigas, oposição, luta por superioridade, são contendas dentro das igrejas, cada um querendo ser melhor do que o outro, é na base do tapetão, entende? Emulações, ressentimento, inveja amarga, que não deveria ter no meio do povo de Deus, mas infelizmente tem o trigo e o joio no meio do povo de Deus, entende? Ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Tudo isso são coisas da carne. Ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações. Ações violentas. Tudo isso são obras da carne. Pelejas, ambição egoísta e a cobiça pelo poder. Tudo isso são obras da carne. Nós vivemos em nossos dias. Cobiça pelo poder é o que mais tem. Alguém querendo puxar o tapete do outro. Entende? Às vezes Deus colocou lá o ministro da palavra de Deus para ministrar a sua igreja. Não importa a forma que ele ministra. Ele está lá porque Deus colocou. Deus coloca e é Deus que tira. No dia que Deus quiser tirar, ele tira. Se Deus não quiser tirar, ele deixa. Entende? Ambição egoísta e cobiça pelo poder. Dissessões. Introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Heresias, grupos, indivíduos dentro da congregação formando colúnio egoísta que destrói a unidade da igreja. Tudo isso são obras da carne. Olha quantas coisas que a nossa carne pode adquirir. Antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Homicídio, mata o próximo por perversidade. A tradução do termo práticas conexas. Tudo isso são obras da carne.
Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisinha aqui para a gente dar início, começar na obra do Espírito. Porque tudo isso são coisas que acontecem na vida do homem. Bebedice, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebidas embriagantes, glutonaria, diversões, festa com comidas e bebidas de modo extravagante, desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. As palavras finais do apóstolo Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus e pratica estas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus e não terá salvação. Porque praticam as obras, não fazem a vontade de Deus, fazem a vontade do seu próprio corpo. Entende? É por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que quiser, ninguém é obrigado, aquele que quiser ser meu discípulo. Tem mais esta, se você quiser ser discípulo de Jesus, você tem que se afastar de todas essas coisas. Não só você, mas eu vou dizer, nós temos que nos afastar de todas essas coisas, porque eu estou incluído nesta situação. Nós temos que nos afastar de todas essas coisas. Entendeu? Se nós quisermos servir a Deus, dizer, não, mas é nosso Senhor. Então, para dizer, chamar Jesus de nosso Senhor, temos que fazer a sua vontade, ou então ele não é nosso Senhor. O nosso Senhor está sendo a nossa própria carne, que está nos conduzindo para o abismo. Entende? Então não pode ser nosso Senhor nem nosso Salvador, porque nós não fazemos a vontade de Deus, mas a vontade da nossa carne. Então nós vamos aqui dar início agora no fruto do Espírito. Vamos à continuação, em Gálatas, falamos das obras da carne. Entende? Obras da carne. Agora vamos dar continuação no melhor, fruto do Espírito. Cadê? Vamos ver aqui, 5:22. Que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Porque você está fazendo pelo fruto do Espírito, você está fazendo a vontade de Deus. Aí sim, aí você pode dizer, não, eu tenho Jesus como meu Senhor, porque estou fazendo a sua vontade. Tenho Jesus como Salvador da minha alma, porque estou fazendo a sua vontade. Você está andando pelo segundo Espírito, não segundo a carne. Agora nós vamos dar continuação aqui no fruto do Espírito. É hora de aprender um pouco mais sobre o fruto do Espírito. Entende? Que diz o seguinte: o fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro. Em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto, que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie a sua vida, de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Então veja bem, vamos voltar um pouquinho, tá? Vamos voltar um pouquinho. À medida que permite, veja bem, esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite, quer dizer, você tem que permitir, você tem que buscar, entende? Você tem que permitir que o Espírito Santo dirija e influencie
ele não só dirige a sua vida, como influenciar. Quer dizer, você deixar que o Espírito Santo te guie, entende? Não é você fazer a sua própria vontade. É perguntar a Deus se tudo aquilo que você vai fazer está na sua vontade ou não. Agora, muitos hoje não ouvem mais a voz do Espírito Santo porque não andam no Espírito. Aqueles que não entendem a palavra de Deus, não entendem o que eu estou falando, porque vivem na carne, entende? Agora, muitos hoje, eu falo isso, tem até ministro hoje que não ouve mais a voz do Espírito Santo. Tem até ministro hoje da palavra de Deus que não ouve mais a voz do Espírito Santo. Eu estou falando isso sem medo de errar, sem medo de errar. Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a falar com uma pessoa, tocar no coração de uma pessoa, fala, não faz isso, não faz aquilo, mostrando, e a pessoa continua fazendo. Ou às vezes até mesmo quando o ministro, quando o Espírito Santo, ele mostra o erro dentro da igreja, e que o ministro ele faz vista grossa, o Espírito Santo ele vai se entristecendo e deixa de aconselhar tal ministro, entende? É por isso que a palavra de Deus diz que muitos terão comichões nos ouvidos, porque o Espírito Santo ele vai se afastando, vai se entristecendo, não só daquele que é membro da igreja, mas também do ministro, aquele que ministra a palavra de Deus, que tem maior responsabilidade. Entende? Então não é só um membro da igreja, mas também um ministro da palavra de Deus. Hoje estão cheios deles, que vão pregar hoje, são pregações vazias. Você não sente mais a unção do Espírito Santo na mensagem de determinados pregadores por aí, e ele está cheio. E a pessoa se acha, a pessoa entrega uma mensagem bonita, sem unção e se acha, fica se achando, entende? Achando que é o bambambam, bam, bam. E não é nada disso. E fica implorando para a igreja dar glória a Deus, porque a igreja é espiritual. Entende? Vamos continuar? Até quase me perdi aqui. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Do início, porque é um assunto profundo. O fruto do Espírito é esta maneira de viver, o fruto do Espírito, né? Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie. Ele não só deve dirigir, mas também influenciar na sua vida. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Nós não fazemos as nossas próprias ações, não tomamos as nossas próprias decisões. Dependendo, você não vai perguntar se é da vontade de Deus que você vai lá no supermercado. Aí também, né, já é demais. Né? Você não vai fazer isso, porque é uma necessidade básica sua. Eu estou falando decisões no sentido de um emprego. Você pode ter determinado emprego, que às vezes não está na vontade de Deus, ele te dá aquele emprego. Às vezes mesmo sendo um bom emprego, porque ele sabe que lá na frente você vai ter um problemão. Entende? Tudo que nós vamos fazer hoje, comprar uma casa, um carro, uma moto, são decisões que deveríamos perguntar a Deus primeiro, se está na vontade de Deus. Então essa é a diferença do desejo da obra da carne e do fruto do Espírito. Entende? Você não vai ali na padaria comprar um pão e falar, Deus, é da sua vontade que eu vou comprar esse pão. Não, aí também você já está, né? Aí já é apelação. Entende? Tem coisas que nós devemos tomar decisões por conta própria, é a necessidade básica do dia a dia. Agora, outras coisas devemos perguntar a Deus se é da sua vontade ou não. Uma viagem é da vontade de Deus? Às vezes está na vontade permissiva de Deus. Não vou entrar nesse assunto para não prolongar a live. Entende? Então vamos dar continuação. Interesse em busca do bem maior. Certo? Já vou voltar de novo depois da continuação, tá?
que influencia a sua vida de tal maneira que ele subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Tem várias referências bíblicas, mas aí eu vou passar direto porque para me finalizar essa live, tá? Tem mais uma coisinha que eu quero mostrar quando eu terminar isso aqui. O fruto do Espírito inclui caridade. Vamos começar por caridade, que é o primeiro fruto do Espírito, tá? Caridade. Primeiro, o interesse. Caridade é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Esse é o primeiro fruto do Espírito. É o interesse, é você se interessar em ajudar uma pessoa sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca. Esse é o primeiro fruto do Espírito. É o interesse e a busca do bem maior, de outra pessoa sem querer nada em troca. Esse é o primeiro fruto do Espírito. Agora vamos para o segundo. Segundo o fruto do Espírito é gozo. Gozo é a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Esse é gozo, né? O segundo fruto do Espírito. A sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos e nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. É o segundo fruto do Espírito, tá? Que é gozo. Agora vamos passar para o outro. Deus, tá? Baseado na graça de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que servem a Cristo. Vamos para o terceiro fruto do Espírito, que é paz. Paz, todo mundo sabe, né? Coisa bem simples, é paz. Todo mundo sabe. Puxa, bom, muita calma nessas horas. Paz é a quietude de coração e mente, baseada na... Você não sabe porque eu ri, né? Também não vou te falar. Entende? É isso. Paz é a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial, que é Deus. Então, esse é o terceiro fruto do Espírito, que é paz. Eu vou repetir devagarzinho, tá? Para poder entender. Paz é a quietude, aquela sensação boa que você tem no coração, de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial, que é Deus. Vamos passar para o quarto, que é longanimidade. Longanimidade é o fruto do Espírito. É o quarto fruto do Espírito. É a perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Longanimidade, tá? É o quarto fruto do Espírito. É você ter uma pessoa para ser paciente, como disse o apóstolo Paulo, ser paciente na tribulação e ser perseverante, tem que perseverar. Perseverança, paciência, ser tardio para irar-se, demorar, né? Você tem que contar até 10 ou até 50 se precisar. Você não pode contar até um só, né? Que aí não é paciência. Ser tardio para irar-se ou para o desespero, porque aqueles que servem a Deus não podem entrar em desespero. A palavra de Deus diz que nós devemos pegar nossa ansiedade e depositar aos pés de Jesus, que ele tem cuidado de nós, para o desespero. Agora vamos para o quinto fruto do Espírito.
benignidade. Benignidade. Não é querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. É você sempre desejar o bem de outra pessoa. Você nunca vai querer magoar alguém, seja por ato, por ação ou por palavra. Nem nos pensamentos. Entende? Benignidade. É não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Bondade. É o sexto fruto do Espírito. É zelo pela verdade, pela retidão e repulsa ao mal. Pode se expressar em atos de bondade, ou na repreensão, na correção do mal. Esse é o sexto fruto do Espírito, bondade, zelo pela verdade. Entende? Zelo pela verdade. Aqui a palavra de Deus diz, seja cada um verdadeiro com seu irmão. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, são poucos os que são verdadeiros com seu irmão. Muitos usam de falsidade. Aquela famosa tapinha nas costas. Aquele sorriso amarelo. Entende? Isso, misericórdia. Entende? É isso. Zelo pela verdade e pela retidão e repulsa ao mal. Agora vamos para o outro. Terceiro fruto do Espírito, que é fé. Lealdade constante, inabalável a alguém. Essa fé inabalável, isso não quer dizer que você vai estar confiando mais em Deus do que na pessoa. Agora, se você for excessivo, né? Mas essa fé inabalável aqui é em Deus. Essa fé inabalável aqui está falando em Deus e não nos homens. Tá? Fé inabalável, porque nós devemos ter fé em Deus. Eu até falei uma coisa errada aqui, entende? Já quero me corrigir desde já. Fé inabalável nós devemos ter em Deus, porque se a gente colocar uma fé inabalável nos homens, nós estamos perdidos. Então eu já falei aqui uma coisa errada, já estou corrigindo de imediato. Lealdade constante é assim, lealdade nós devemos ter. Sim, devemos ser leais, entende? Constante. E inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa. Com quem estamos unidos por promessa? Em Deus, em Jesus, estamos unidos, se andamos no Espírito. Por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Entende? Isso é o sétimo fruto do Espírito. Lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos, por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. É o terceiro e o sétimo fruto do Espírito. Agora vamos para o oitavo. Chama-se mansidão. Mansidão. A moderação associada à força e coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. Não é porque nós servimos a Deus que nós não podemos nos irar. Sim, a palavra de Deus ela fala, ireis, mas não pequeis. Quer dizer, você não pode praticar o ato, mas podemos ficar irados. Menos com aqueles palavrões, né? Aí você já não está tendo mais o fruto do Espírito, aí já é o fruto da carne. Entende? Mansidão. Moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Submeter-se quando for preciso. É você pedir desculpa, você pedir perdão, reconhecer o seu erro. Você está se submetendo quando for preciso. Né? Porque aí tira as pessoas egoístas, ela não tem isso. Pessoas egoístas, orgulhosas, ela não se submete. Porque elas se acham superiores às demais. Elas se acham que os outros estão abaixo dela. São pessoas altivas. O que Deus aborrece não agrada a Deus.
entende? As pessoas acham que sempre estão acima das demais, que nem todas são inferiores a si. Entende? Então, a pessoa que não tem o fruto do Espírito está longe de Deus. Mansidão. Moderação associada à força e à coragem descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. E também humildemente submeter-se quando for preciso, para a mansidão de Jesus, de Paulo e de todos os outros, né? Moisés e tantos outros. Vamos para o nono fruto do Espírito, que é temperança. Temperança. É controle ou domínio sobre nossos próprios desejos. Né? Controle ou domínio sobre nossos próprios desejos. Tem aquelas pessoas estabanada, né? Que não tem domínio próprio. Então, uma pessoa dessa, ela não tem temperança. Né? Não tem temperança. Controle ou domínio sobre nossos próprios desejos, paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Isso é temperança. O ensino final do apóstolo Paulo sobre o fruto do Espírito, que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhe impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Aqui nós estudamos aqui sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Eu disse que ia mostrar algumas coisinhas além. Eu vou ser rapidinho. Embora eu já mostrei aqui, já falei na segunda palavra de Deus. Eita Jesus, o negócio que já começou a tocar. Né? Então, eu esqueci, mas tranquilo. Aqui, como eu já repeti, mas eu vou repetir de novo algumas coisinhas, tá? Referente aqui, que diz o seguinte, eu vou só para finalizar essa live, para não ser tão rápido, para não... Só finalizar essa live rapidinho, em algumas coisas. Os frutos do Espírito Santo, conforme mencionado na Bíblia, os Gálatas 5:22, 23, são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são manifestações da presença de Deus na vida de uma pessoa que se entrega ao Espírito Santo. Entende? Foi o que eu acabei de ler agora. Vamos mais dar uma repassada aqui para refrisar o que eu acabei de ler agora. Entende? Porque as pessoas nós que servimos a Deus, temos que fazer essa entrega. Se quisermos ser discípulos de Jesus, foi o que ele disse. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Entende? Vamos ver aqui, o amor. Vamos começar por o amor, né? Um amor desinteressado e sacrificial que busca o bem do próximo. É fruto do Espírito. Um amor desinteressado e sacrificial que busca o bem do próximo. Alegria. Uma alegria profunda e duradoura que não depende das circunstâncias, muita calma nessas horas, das circunstâncias. Alegria. Vamos tirar essa alegria não, né? Isso. Paz. Uma tranquilidade interior que transcende a ausência de conflitos. Paciência.
a capacidade de suportar as dificuldades com calma e perseverança. Paciência. Benignidade, a qualidade de ser gentil, amável e favorável aos outros. Bondade, a disposição para fazer o bem, praticar a justiça e ajudar os necessitados. Bondade. Fidelidade, a lealdade e confiabilidade e o compromisso com a verdade. Não existe meia mentira nem meia verdade. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Fidelidade, certo? Compromisso com a verdade. Mansidão, a humildade, a doçura e a ausência de orgulho ou arrogância. São aquelas pessoas que acham que é superiores às demais e que as demais são inferiores a ela. Não tem essa mansidão, doçura, ausência de orgulho ou arrogância. Domínio próprio, a capacidade de controlar os desejos e impulsos, mantendo o equilíbrio. Tudo isso são parte do fruto do Espírito. Esses frutos são evidência de transformação que o Espírito Santo opera na vida de um crente moderado, em seu caráter e comportamento. Então, se você queria ter um pouco mais de conhecimento do fruto do Espírito e as obras da carne, aí está. Isso serve para você e para mim e para todos aqueles que têm esse interesse. Mais uma vez, eu quero rogar aqui as orações dos irmãos, daqueles que veem essa live, né? E quero finalizar essa live, que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer e que possamos andar sempre no fruto do Espírito e fazer uso dele, em vez de andar na carne e fazer uso das obras da carne. E que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.